Momento de uma força ou torque. Antes de entrar na ideia de momento de uma força, eu preciso que vocês entendam o que é a reta suporte de uma força. Define-se direção de um vetor força como sendo a reta suporte do segmento orientado que o representa. Para saber a direção do vetor, basta saber a direção da sua reta suporte. Então, trocando em miúdos, dá para perceber o seguinte, que a reta suporte de um vetor é a reta que dá direção ao vetor. Então, aqui, ó, por esse vetor aqui, ó, eu tenho esta reta aqui, que está passando, né, pelo vetor. É uma reta que tem a mesma direção do vetor. Ou seja, para mim saber, né, ou para eu saber a direção de um vetor, eu tenho que saber a direção da reta suporte. Então, essa reta vermelha é a direção, né, é a reta suporte do vetor F1, que está aqui debaixo dela. Vamos olhar colocar de amarelo a reta suporte do vetor F2. A reta suporte do vetor F2 seria essa reta aqui. Seria essa reta aqui. Estou colocando ela grandona assim só para lembrar, né, que uma reta ela vai para o infinito, né, de um lado e do outro. Beleza, então essa aqui é a reta suporte do meu vetor F2. Né? Ela dá direção a esse vetor. Vamos achar a reta suporte da força 3 aqui? Então vamos lá, né? Vou mudar a cor aqui. Vou colocar de verde a força 3. Então a reta suporte seria uma reta que dá direção ao vetor F3, né? Então seria esta reta aqui. Não gostei não, vou tentar melhorar ela. Isso. Então, esta aqui seria a reta suporte da força F3. Então, reta suporte, né? Vou ler aqui para vocês verem. Ela dá direção, né, ao vetor. Beleza? Então, pode esquecer desse conceito não, dessa ideia de reta suporte. Então, agora que nós vimos a ideia de reta suporte, nós podemos, né, já começar a entender o que seria o momento de uma força. O momento de uma força em relação a um ponto fixo é o produto da intensidade da força pela distância d do ponto à reta suporte da força. Então, olha aqui, por isso que eu quis, né, passar para vocês a ideia de reta suporte, que o momento de uma força F em relação a um ponto fixo, sempre que eu estiver falando de momento, vai ser em relação a um determinado ponto. Então, o que é o momento em relação a um ponto fixo? É o produto da intensidade da força, né, do valor da força, pela distância d, a distância d, do ponto que eu considerei até a reta suporte da força. Observa aqui, ó, matematicamente falando, é isso aqui. Ó. Momento é força vezes distância. Observe que o momento ele pode ser positivo ou negativo. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Em que o M, com um golzinho aqui, subscrito, né, é o momento da força em relação ao ponto O.
Então, eu tenho um determinado ponto, né? Aí, vamos supor que eu vou imaginar aqui uma situação com vocês aqui. Só um minutinho aqui. Só para ir facilitando o entendimento. Vamos supor que eu tenha uma barrinha aqui. Uma tábua. E essa tábua está presa aqui, né, com um parafuso aqui, de forma que ela pode girar para lá e para cá. Aí eu vou pegar e fazer uma força aqui. Ó. Vamos supor, fazer uma força aqui na tábua. Aqui. Essa força poderia ser para cima ou para baixo. Né? Vamos supor que a força esteja para baixo. Então, o momento é definido. Aqui, ó, nós vimos como que eu acho a reta suporte. Seria a reta, né, que dá direção ao vetor. Então, essa aqui seria a reta suporte. É a distância dessa reta ao ponto de apoio aqui, ó, o ponto que eu vou considerar, esse pontozinho aqui que eu vou considerar para mim calcular o momento. Poderia ser outro ponto? Poderia. Só que, observe, se eu mudar o ponto, se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, aí o braço ficaria menor. Né? Aqui, eu tenho esse braço aqui, ó. O braço do momento seria daqui até aqui, ó, até essa distância aqui. Ó. Observe que está escrito aqui embaixo aqui, ó, que a distância D, ela é, por definição, perpendicular do ponto até a reta suporte, né? Ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? Daqui até aqui. Por quê? Senão eu poderia pensar assim, não, então vai ser essa distância aqui, ó, né? Aí não está formando ângulo de 90 graus, né? Não está sendo perpendicular. Então tem que ser a distância do ponto até a reta, ou seja, daqui até aqui, tá? Perpendicularmente aqui. Eu posso pensar daqui até aqui, ou daqui até aqui, de tal forma que seria a menor distância, né? Entre o ponto e a reta suporte. Tranquilo? Depois eu vou passar outros exemplos. Às vezes esse aqui pode ter ficado confuso, mas com outros exemplos eu acho que vai facilitar o entendimento. Aqui, então, o M aqui, né, o M zerinho, seria o momento em relação ao ponto que eu adotei. Então, aqui, ó, se eu adotei esse ponto, eu tenho esse braço. Aí eu vou ter um determinado momento. Se eu adotasse esse ponto aqui, o braço seria menor, né? Lógico, né? Aí a distância seria menor, aí eu teria um outro momento, tá? Observe que o momento, ele sempre, ele tem a tendência, né, de causar um movimento de rotação. Beleza? Tem a tendência de fazer o objeto girar, né? Fazer um movimento circular. O F é a intensidade da força, né? Quanto que a força vale? 10 newton, 20 newton, 30 newton e assim por diante. E a distância, né? A distância D, né, da reta suporte da força ao ponto P. Então, aqui vamos supor, esse aqui é o ponto que eu estou considerando, né? No caso que eu falei ponto P, aqui eu coloquei ponto O, né? Para ser o meu polo. Por definição, a perpendicular do ponto até a reta suporte da referida força. Então, é a menor distância entre o ponto e a reta suporte da força. Pode pensar assim, tá? Quando ele fala que é perpendicular, porque tem que ser a menor distância. Beleza? Então, nós vimos pela fórmula que o momento ele pode ser positivo ou negativo. Como que a gente vai olhar isso? Então, observe que o momento de uma força F em relação a um ponto O pode ser negativo ou positivo. A convenção de sinal é arbitrária. A gente pode escolher. Porém, adotaremos a seguinte, salvo se o exercício adotar o contrário. Então, se eu estiver resolvendo um exercício, às vezes o exercício já me fala, né, que é para mim adotar determinado sistema de referência. E aí eu tenho de obedecer o exercício, né?
Mas se o exercício não falar nada, a gente vai adotar a seguinte conversão de sinal. Se a força, né, ou seja, se o momento, se a gente observar lá a força e o braço do momento, por exemplo, e aquele momento tender a girar o objeto no sentido anti-horário, fazer o objeto girar no sentido anti-horário, a gente vai adotar um momento positivo. E no sentido horário, a gente vai considerar o momento negativo. Então vai ficar assim. Observa lá, você olha lá, essa força aqui vai fazer o objeto girar no sentido anti-horário. Aí o momento vai ser positivo. Essa força vai fazer o momento girar no sentido horário. Então o momento será negativo. Tá? Por isso, lá na formulazinha estava lá, mais ou menos força vezes D. Né? F vezes D. A unidade de medida, né, do momento é a junção da unidade de força, né, aqui, por exemplo, eu tenho a força no sistema internacional é o Newton. A distância no sistema internacional é o metro. Então, o momento vai ser, logicamente, Newton vezes metro, ou Newton vezes metro. Não pode confundir com Joule. Joule é a unidade de trabalho, que também é Newton vezes metro. Né? Mas lá é força vezes deslocamento. Aqui é força vezes distância. Tranquilo? Então, aqui eu não posso chamar de Joule. Não pode confundir, não. A unidade de momento é simplesmente Newton vezes metro. Eu nunca posso chamar de Joule. Tranquilo, né? Agora, nós vamos observar dois exemplos de momento. Vou considerar aqui esse ponto aqui como sendo o meu polo, tá? Então, só arrumar aqui, só um minutinho. Isso. Então, esse aqui seria o meu ponto de apoio aqui. É por onde? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma tábua, ou uma pedra, alguma coisa aqui. Vamos imaginar um objeto aqui. Esse objeto aqui. E aqui é o ponto fixo aqui. Ó. Eu tenho... eu parafusei aqui e deixei aqui solto aqui de forma que esse objeto está parafusado, mas só de tal forma... Mas esse objeto pode girar em torno daquele eixo ali, daquele ponto ali. Tranquilo? Aí, eu estou fazendo uma força aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui. Vamos colocar um valor para essa força? Vamos supor que essa força seja de 10 Newton. 10 Newton. E olha aqui, essa direção aqui, ó, é a direção da reta suporte da força. E observa que essa direção ela está uma certa distância do ponto O. Observe que aqui é 90 graus. Está lembrado? Eu falar que é a distância do ponto O até a reta suporte, mas, né, de tal forma que essa distância aqui, a reta suporte, forma um ângulo de 90 graus. Por que tem que ser assim? Porque é a menor distância. Né? Se eu puxar uma reta aqui, por exemplo, já não vai formar 90 graus e essa distância aqui vai ser maior. Tranquilo? Vamos imaginar que essa distância aqui, né, da reta, essa distância do ponto O até a reta suporte, né, formando 90 graus aqui, seja de 5 metros. Então, o momento, está lembrado lá da formulazinha do momento? O momento, ele é mais ou menos a força vezes o deslocamento. Tranquilo? Mas o momento em relação a esse ponto aqui vai ser mais ou menos. Aí vai depender do sistema que a gente adotar como positivo. Eu falei agora há pouco
né, que se o exercício não me obrigar a fazer o contrário, eu vou considerar que se o corpo tiver a tendência de girar no sentido anti-horário, eu vou adotar como positivo. E se ele girar, né, no sentido horário, eu vou adotar como negativo. Agora observa que esta força aqui, ela tem a tendência de fazer esse objeto girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Imagine aqui a força aqui. Dá para ver que essa força aqui, ó, a tendência dela é fazer o corpo girar, né, no sentido anti-horário. Concorda comigo? Né? A tendência dessa força, é fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, o momento vai ser positivo. Então, momento positivo. Quanto que vale a força? O módulo dela? 10 newton, não é isso? Vezes o deslocamento, vezes a distância, né, do braço aqui, né, do braço do momento aqui. Qual que é essa distância aqui? 5 metros. Então, quanto seria o momento dessa força ali? O momento seria de 50 newton vezes metros. Então, quer dizer que é 50 joule? Não, é 50 newton vezes metro. Positivo, um momento positivo. Esse positivo tá me falando, né, que esse momento ali tem a tendência de fazer o corpo girar no sentido anti-horário. O positivo, né, de acordo com o que eu falei com vocês, né, que nós combinamos, é que se for positivo é porque o momento está tendendo, né, fazer o corpo a girar no sentido anti-horário. Então tá, agora a gente vai ver um outro exemplo.